6 Viver em outro mundo. Capítulo 146 Especialistas do nono nível não eram fáceis de agradar. Mesmo que eles fossem especialistas do nono nível de um clã, não seria uma tarefa fácil. Dependia se os benefícios eram grandes o suficiente para fazê-los agir. Se eles pudessem ser atraídos, o especialista do nono nível poderia ser solicitado a se mover. No continente, além da magia e da vida dos elfos, não se ouviria de tais habilidades relacionadas a simular o crescimento de plantas e animais. Se alguém realmente tivesse esse tipo de magia, esses grandes clãs tentariam roubá-lo. Embora essa magia misteriosa parecesse comum, o efeito não era pequeno. O uso atual de Zaoai era para alguns produtos agrícolas de baixo custo, o que era uma maneira errada de usá-lo. Se os grandes clãs tivessem essa misteriosa magia, ela seria usada para cultivar muitas plantas mágicas avançadas que elas então refinariam em um grande número de drogas medicinais. Essas drogas medicinais eram muito caras e poderiam até mesmo promover o nível de um especialista. Se um grande clã dominasse essa misteriosa magia, seria possível que em pouco tempo eles conseguissem obter um grande número de especialistas. A força do clã aumentaria acentuadamente. Tal tentação foi realmente demais. De acordo com Kun, que tinha muitos anos de experiência, enquanto ouvia várias explicações de Green, ele havia inserido com ousadia que Zaoai possivelmente dominava tal método que poderia acelerar a maturidade das plantas. Era impossível para Kun pensar em algo como espaço. Green também disse que Zaoai refinou os mortos-vivos com uma misteriosa magia de refinamento que fez Kun ter esse equívoco. Ele achava que Zaoai possivelmente dominou a fabricação de medicamentos, e que, muito provavelmente, Zaoai tinha sua própria técnica de refinamento. Farmacêutica e alquimia, aos olhos das pessoas comuns, eram muito misteriosas. Até mesmo um mestre como Kun ainda achava que eles eram misteriosos. Aos seus olhos, esses mestres farmacêuticos e alquimistas eram um grupo de loucos, uma multidão que pensava em tudo e se atrevia a fazer qualquer coisa. E um mago negro que fizesse alquimia ou farmacêutica seria o mais maluco. Essas pessoas podem fazer qualquer coisa acontecer, então você nunca saberá. Alquimistas e farmacêuticos fizeram todo tipo de coisas estranhas e incomuns. Além disso, muitas drogas medicinais eram bastante populares no continente. Farmacêuticos inadvertidamente fizeram descobertas, ou um resultado poderia resultar de falhas experimentais. Se assim for, então pode haver uma droga medicinal que Zaoai fez o que poderia acelerar a maturidade das plantas. Ele não achou estranho. Kun não achava que Zaoai pudesse ser um elfo. É preciso saber que um elfo era uma natureza amada. Eles nasceram com a magia da vida e, como tal, amavam a vida. Precisamente por causa disso, eles odiavam magos negros, embora eles não os atacassem ativamente. Por outro lado, eles não teriam nenhum contato com eles e não aprenderiam nenhum tipo de magia negra. Zaoai era um mago negro. Isso por si só provou que ele não era um elfo. Laura também sabia da importância desse assunto, então assentiu e disse: "Fique tranquilo, vovô Kun. Eu não vou falar sobre isso, mas o Sr. Zaoai é realmente muito diferente do mago negro comum. Se ele não tivesse tantos mortos-vivos, eu não teria acreditado que ele poderia ser um mago negro. Magos negros não têm muita consideração pela vida, certo? Porque o Sr. Zaoai é diferente dos outros." Kun ainda estava sorrindo. Nem todos os magos negros desconsideram a vida, e os magos da luz não são diferentes dos magos negros, mas eles são cobertos por uma camada de luz brilhante. Laura sentiu. Ele estava certo. Antes, quando Garen havia discriminado Zaoai, ela achava que ele era nojento. Depois de ouvir o que Kun disse, ela naturalmente não sentiu que ele estava errado. A fé do continente Ark é muito livre. Algumas pessoas acreditavam no Deus da Luz, algumas acreditavam na deusa da vida, e os magos tinham suas próprias crenças diferentes. Muitas pessoas até acreditavam no demônio, diabo. A fé da própria Laura estava no Deus dos Cavaleiros. Naturalmente, isso significava que os magos da luz nem sempre podiam ser bons.
Virou-se para Laura e disse: Laura, você vai para o clã Purcell agora. Diga-lhes como nós sabemos que este assunto é ruim. Assim que algumas pessoas divulgarem a notícia de que as planícies de Elica não produzirão nada, isso causará um enorme pânico. Todos começarão a comprar grãos para economizar, criando uma grande demanda por grãos. Mesmo que o Senhor Zawai nos apoie, será fútil. Quando essa hora chegar, o clã Purcell deve se apresentar. Em nome de um nobre, eles devem fazer com que todos se sintam mais estáveis emocionalmente. Essa será a única maneira de estabilizar o mercado. Laura assentiu. Ela virou-se para Nier e disse: Nier, diga-lhes para preparar a carruagem. Bem, imediatamente vá para o clã Purcell. Se tudo correr bem, a família Purcell evitará pesadas perdas e nos tornaremos a maior empresa do Ducado de Purcell. Nier assentiu, virou-se e correu. Kun mostrou um leve sorriso. Ele foi muito claro. Laura sempre quisera que a loja Igambana fosse a maior empresa do Ducado de Purcell. Só então ele teria as qualificações para conversar sobre as condições de ser uma boneca do clã Marquei. Agora, a oportunidade de ser a maior empresa do Ducado de Purcell estava aqui. Kun também sabia que era muito perigoso desta vez. As grandes empresas estavam muito preparadas, investindo muito dinheiro. Se neste momento, Laura pudesse realmente conseguir comida barata, então era uma grande ameaça para eles. A fim de garantir que eles teriam sucesso, as grandes empresas poderiam recorrer ao uso de alguns meios dissimulados. Foi exatamente por isso que Kun fez Laura ir imediatamente entrar em contato com o clã Purcell. Esta situação atual envolveu o clã Purcell que estava agora fora de perigo. Se Laura lhes proporcionar uma oportunidade nesse momento, certamente dará mais importância a eles. Eles certamente forneceriam proteção a Laura e não permitiriam que ela se machucasse. A força dessas grandes empresas era certamente formidável. Dentro do Ducado de Purcell, no entanto, Laura seria protegida pelo clã Purcell. Este era um clã com uma grande herança, especialistas do 9º nível. Mesmo que essas empresas estivessem insatisfeitas, elas não ousariam fazer um movimento. A postura de Laura era reta enquanto ela se sentava na carruagem que se dirigia para a mansão do Grão-Duque do clã Purcell. A mansão do Grão-Duque estava situada na parte norte da cidade-casa, em uma área muito ampla. Este lugar era a localização da área central dos clãs. Naturalmente, Laura também trouxe o milho e a farinha de milho que Gray lhes enviara, para tornar suas descobertas mais convincentes. A mansão do Grão-Duque do clã Purcell era magnífica. A parede exterior tinha quase 10 metros de altura, com um enorme portão semelhante ao portão de uma cidade. Em ambos os lados do portão havia filas de guerreiros blindados. Cada um deles tinha uma força mínima do 6º nível, justamente com corpos altos, fortes e combativos. Eles usavam capacete e armadura em um estilo semelhante ao de Gren. O capacete tinha 2 chifres curvados apontados para o céu, dando uma aparência poderosa. Suas mãos seguravam machados longos de 2 gumes. Cada uma dessas armas tinha um peso em torno de 50 quilos, uma arma pesada e absoluta. Esses soldados pareciam prontos para a guerra. Sua aparência era semelhante a uma fortaleza de aço de ferro. Um emblema gigante de Benil pairava sobre o portão. Este emblema era de prata. Emblemas no continente seguiram um esquema de cores muito específico. Emblemas dourados representam o clã real. Os emblemas de prata eram para o uso de grandes nobres. Emblemas azul eram para os nobres comuns e emblemas negros para os quase nobres. A carruagem de Laura parou em frente à mansão do Grão-Duque. Um criado correu imediatamente para fora da porta da mansão do Grão-Duque. Esses guerreiros eram responsáveis pela segurança, portanto, receber convidados não era um trabalho deles. O criado parou na frente da carruagem de Laura e imediatamente se curvou. Bem-vinda, senhorita Laura, à mansão do Grão-Duque. Posso saber por que a senhorita está aqui? Sérgio, que estava ao lado da carruagem, pulou do cavalo. Ele disse ao criado: a jovem senhorita tem um assunto de imediato e precisa falar com o seu ancião Ster. O ancião está aqui agora. Quer fosse Laura do clã Marquei,
ou o clã Purcell dentro de seu ducado. Ambos eram considerados uma grande potência. Os dois lados estavam muito familiarizados e Laura já havia sido reconhecida pelos criados. Assim, Sérgio não disse muitas amabilidades. O criado imediatamente assentiu com a cabeça e disse: "O ancião acabou de voltar. Senhorita Laura, por favor, entre." Dito isto, a carruagem de Laura foi dirigida para a mansão do Grão-Duque. Ao entrar na mansão do Grão-Duque, havia um campo de prática militar que era uma visão comum entre as grandes mansões nobres. Deste ponto, pode-se ver que os povos do continente realmente estimavam os militares e seus guerreiros. Laura não parou no campo de treino militar, mas foi direto para o interior da mansão do Grão-Duque. Esse campo de prática militar não era apenas um campo de prática militar, mas tinha um propósito estratégico próprio. Quando a guerra chega, esse campo de prática militar pode se transformar no local de preparação dos soldados. Em um instante, poderia ser convertido em um campo de batalha. O segundo portão, o portão do palácio, era a área de estacionamento. Sergio parou com a carruagem. Laura e Nia desceram da carruagem e seguiram o criado que os conduziu para a sala de estar. Sergio seguiu atrás. Os hóspedes que foram autorizados a entrar a partir do segundo portão estavam perto do clã Purcell. Depois do segundo portão e depois do terceiro portão estava a câmara interna onde os membros do clã Purcell viviam. Esta era uma área que nenhuma pessoa comum podia entrar. Laura chegou na sala de visitas e sentou-se. O criado então imediatamente chamou o mestre. Stern chegou do lado de fora e Laura levantou-se rapidamente enquanto se cumprimentavam. Laura disse para Stern: "Laura toma a liberdade de visitá-lo e perturbar você. Mas, havia um assunto importante, então peço ao ancião que me perdoe." Stern sorriu e disse: "A senhorita Laura é muito educada. Você pode vir quando quiser." "O que a senhorita Laura veio fazer aqui?" "É sobre a questão dos grãos." Laura sorriu e disse: "O ancião é realmente feroz e adivinhou corretamente. Houve progressos na questão." Stern, que acabara de se sentar, ficou atordoado por um momento. Anteontem, ele foi ver Laura e ela disse que não podia ajudar. Depois de apenas 2 dias, Laura disse que houve progresso, o que foi realmente inesperado. Viver em outro mundo. Capítulo 147. Stern olhou para Laura e disse: "Você não está brincando, senhorita Laura?" Laura sorriu levemente. "Neste caso, eu realmente não posso brincar sobre isso. Eu realmente encontrei uma fonte de alimento, exceto que esses grãos são bem diferentes." Laura bateu palmas e Sérgio imediatamente tirou 2 sacos. Laura abriu os sacos e explicou para Stern: "O grão que eu encontrei. O método para torná-la comestível é muito simples." Stern pegou o papel ao lado de Laura, e sua visão não deixou de brilhar. Os sacos de grãos de milho e farinha de milho. Foi a primeira vez que ele tinha visto esses grãos. Demorou um momento antes que Stern se recuperasse e depois leu cuidadosamente o papel em sua mão. Não havia muitas palavras e o método parecia bastante simples quando Stern terminou de ler. Depois de ler, Stern pousou o papel e olhou para Laura, perguntando: "Senhorita Laura, quanto custariam esses grãos?" Laura sorriu levemente e disse: "Estes grãos eram do meu amigo e ele afirmou que não quer ver os cidadãos do Ducado de Purcell sofrerem. Portanto, ele tirou 1 milhão de quilos e colocou o mesmo preço que o do arroz de bambu comum." Stern começou a respirar rapidamente quando ficou excitado. Ele rapidamente disse: "Senhorita Laura, posso ter o prazer de ver seu amigo?" Laura olhou para Stern e entendeu o que ele queria dizer, mas sacudiu a cabeça. "Sinto muito, ancião Stern, mas meu amigo não gosta de lidar com pessoas. Mas fique tranquilo, posso garantir que ele tenha comida." Stern também sabia que esse pedido era um pouco indelicado e imediatamente seguiu em frente: "Tudo bem, mas isso vai ser muito trabalhoso. Posso saber que ajuda a senhorita Laura exige?" Laura concordou com a cabeça e disse: "Ancião Stern já deve ter sabido que, assim que a notícia da infestação das planícies de Lica se espalhar, todos no Ducado de Purcell certamente entrarão em pânico. Quando isso acontecer, nossa loja Igambana não pode fazer nada a respeito.
Por isso pedimos ao clã Purcell que agisse primeiro. Stern assentiu com a cabeça, dizendo, isso não é um problema. Por favor, não se preocupe com isso, senhorita Laura. Mas para ser honesto, senhorita Laura, 1 milhão de quilos não será suficiente. Laura sorriu. Por favor, não se preocupe. Depois que os 1 milhão de quilos forem vendidos, meu amigo disse que nos fornecerá 175 mil quilos de grãos todos os dias. Isso deveria ser suficiente, certo? Stern riu e disse, chega, é o suficiente. Senhorita Laura, por favor, envie meus agradecimentos ao seu amigo. Laura sorriu levemente dizendo, ancião, não se preocupe, Laura definitivamente irá fazê-lo. Nós fixamos 3 dias no futuro como o tempo em que eu devo partir para adquirir os grãos. Eu gostaria de pedir ao ancião para nos ajudar com a segurança. Stern entendeu o que Laura queria dizer. Uma frieza brilhou em seus olhos quando ele disse, senhorita Laura, por favor, não se preocupe. No Ducado de Purcell, ninguém pode desafiar o clã Purcell. Laura assentiu, levantou-se e disse, então Laura se despede e pede ao ancião que não se preocupe. Embora meu amigo e o clã Purcell tenham um pouco de atrito entre eles, ele não mentirá a respeito desse assunto. Vou apostar minha própria vida como garantia. Stern ficou surpreso por um momento, porque ele não entendeu muito bem o que ela queria dizer. Esse amigo de Laura, que tinha um relacionamento muito bom com ela, na verdade tinha um pequeno rancor com o clã Purcell. As palavras a que fizeram a aparência de Stern mudar quando ele pensou em alguém. Algum tempo atrás, essa pessoa que morava fora da cidade casa fez o clã Purcell enfrentar a derrota. Agora mais convencido, aquela pessoa que tinha rancor com o clã Purcell também era mesmo a pessoa que tinha um relacionamento muito bom com Laura. Algum tempo atrás, Laura havia contatado essa pessoa, e essa pessoa também produziu um rabanete mágico particularmente bom. Como aquele homem também salvou a vida de Laura, Stern não se importou se eles tivessem algum contato. Agora a fonte de grãos de Laura era aquele homem. Depois de tirar essas conclusões, Stern não pôde ficar parado e imediatamente se levantou enquanto gritava, envie alguém para investigar rapidamente todas as pessoas que Laura entrou em contato recentemente. Logo, os funcionários relataram suas descobertas para Stern. Entre os contatos mais recentes de Laura, apenas Zawai e seu seguidor guerreiro se destacaram. Stern entendeu que os grãos de Laura certamente vinham de Zawai. Depois de determinar esse ponto, o rosto de Stern não pôde deixar de ficar feio. Agora que ele sabia o que Laura queria dizer antes, ele entendeu que Laura sabia que ele logo descobriria onde ela obteria os grãos. Ela até disse a ele que ele não podia falar com a fonte. Exceto, dizendo isso, Stern se sentiu mais aliviado. Definitivamente não. Dessa vez, como Stern poderia acreditar quando os grãos vieram de um inimigo pessoal do clã? Ele imediatamente disse aos anciãos da Assembleia do clã Purcell, já que este assunto estava além de suas capacidades. Laura já percebeu que a família Purcell investigaria a origem dos grãos, mas não se preocupou. Neste momento, se o clã Purcell não trabalhar com ela, então eles só poderão assistir enquanto as outras grandes empresas rasgam a carne de seus corpos. Isso seria incontrolável para o clã Purcell. As grandes nobrezas tinham seu próprio orgulho. Desta vez, a Câmara de Grandes Empresas Comerciais se unira contra eles. Embora o clã Purcell não pudesse usar a força, eles não ficariam por perto e enfrentariam essa vergonha. Vendo a chance de revidar, como eles poderiam perder isso? A decisão do clã Purcell não estava fora das expectativas de Laura. Embora tivessem um ódio relativamente grande em relação a Zawai, as grandes empresas eram muito mais acessíveis no momento. Então, o clã Purcell decidiu resolver o problema com as grandes empresas primeiro, depois com Zawai. Como qualquer outro grande clã, aos olhos do clã Purcell, não havia inimigos permanentes, apenas interesses permanentes. Eles sacrificaram tudo apenas para atender aos interesses do clã. Mesmo se Zawai exterminasse uma centena de seu próprio povo, ou mesmo que fosse 1000,
Enquanto os benefícios fossem maiores, eles imediatamente se tornariam grandes amigos de Zawai. Esses são os princípios de sobrevivência dos grandes clãs. Então, quando Laura foi ao clã Purcell no dia seguinte, Stern, dessa vez, discutiu o assunto da cooperação com Laura. Vendo como Stern reagiu, Laura entendeu o que o clã Purcell desejava fazer. Ela ignorou esse assunto e apenas discutiu os termos e detalhes de sua cooperação. Após a discussão, Laura imediatamente partiu para a montanha de pedra para recolher os grãos. Dessa vez, enquanto pegavam os grãos, especialistas da família Purcell estavam lá para protegê-los. Depois que a caravana de Laura partiu, o clã Purcell anunciou que a infestação nas planícies de Lika nunca aconteceu e que a produção de grãos ainda estava em andamento. Quando esta notícia saiu, isso abalou o mundo. Não só dentro do Ducado de Purcell, mas também nas áreas circundantes. As pessoas nas áreas circundantes certamente entenderam por que o preço do grão havia subido. Foi porque, há algum tempo, as grandes empresas começaram a acumular esse grão. Mas então o clã Purcell anunciou suas novidades. Embora soubesse que as planícies de Lika não teriam grãos produzidos, eles disseram que o suprimento de alimentos não teria problemas e garantiam um suprimento estável. Mesmo que eles tenham anunciado, o consumo de comida no Ducado de Purcell ainda era muito grande. Assim, o preço dos grãos subiu lentamente, mas não muito alto. Foi devido ao clã Purcell e ao esforço da loja Ganbana em vender simultaneamente grãos a um preço justo. O clã Purcell colocou um limite em todas as lojas Ganbana e lojas de alimentos do clã Purcell. Somente aqueles que possuíam comprovante de residência no Ducado de Purcell podiam comprar lá, e só podiam comprar uma quantia limitada. Esse era o método que Laura e o clã Purcell tinham pensado. Eles espalharam a notícia da situação das planícies de Lika primeiro, depois começaram a vender grãos a um preço justo. Por medo de que os grandes comerciantes comprassem toneladas e revendessem, eles só poderiam usar esse método de certificação e limitação. Este método realmente pegou as grandes empresas despreparadas. Essas empresas não esperavam que o clã Purcell ainda dissesse que poderiam produzir grãos. Este jogo de cartas não se encaixava no que eles esperavam, colocando-os no caos. Essas empresas até pensaram que o clã Purcell começou a mergulhar em suas provisões de tempo de guerra estocadas. Quando queriam aumentar o preço dos grãos, o clã Purcell podia imediatamente se mover para controlá-lo. As provisões de tempo de guerra em todos os territórios, grandes ou pequenos, não seriam inferiores a 10.000 quilos. Normalmente, não se usaria essa reserva porque era destinada a preparações de guerra e combate. Se você facilmente esgotasse as reservas, os soldados seriam enfraquecidos e seria fácil subjugar o território. Embora recentemente não houvesse guerras, o Ducado de Purcell não deveria simplesmente usar suas provisões de tempo de guerra. O ducado estava situado na área norte do Império Aksu. Para o leste, estavam as Terras Negras que não tinham risco de conflito. O oeste e o sul eram as áreas de dois outros nobres, os clãs Ixu e Lantun, que geralmente não têm conflitos. No limite norte, no entanto, estavam as pradarias dos Homens-Fera. Os Homens-Fera eram militares. Embora eles pudessem se dar bem com os terranos, a condição nas pradarias dos Homens-Fera era dura. Os Homens-Fera pastavam principalmente, mas também tinham que enfrentar desastres. Seu modo de vida era difícil, e foi por isso que saquearam o sul. O clã Purcell, como qualquer outro clã nobre, desenvolveu-se rapidamente ao ter um ótimo relacionamento com os Homens-Fera. Ao mesmo tempo, eles levantaram exércitos enormes como defesa contra invasões dos Homens-Fera. Nos últimos anos, no entanto, a situação nas pradarias dos Homens-Fera foi muito boa. Ou seja, houve menos ataques em direção ao sul. Devido a isso, o clã Purcell desfrutou de negócios muito lucrativos com os Homens-Fera. Mesmo assim, o clã Purcell não deveria gastar suas provisões de guerra. Isso significava arriscar a segurança do clã Purcell. Se fosse apenas para poupar algum ouro, então não valeria a pena. Viver em outro mundo,
Capítulo 148. As grandes empresas não sabiam por que o clã Purcell tinha que fazer isso. Isso era muito arriscado e em suas avaliações, o clã Purcell não ousaria assumir tal risco só porque as grandes empresas queriam aumentar o preço dos alimentos. Porém, inesperadamente o clã Purcell fez isso. 2 dias depois, no entanto, essas grandes empresas finalmente sabiam por que o clã Purcell se atreveu a assumir o risco de vender mais barato. Eles realmente tinham os grãos. Além disso, foi em torno de pelo menos centenas de milhares de quilos. Apesar de não ser muito comparado com os requisitos alimentares do Ducado de Purcell, mas foi capaz de estabilizar o estado de espírito dos cidadãos. Os grãos que o clã Purcell trouxe eram naturalmente o milho que Zhao Ai produzia. Zhao Ai não daria Laura o milho não processado. Caso contrário, o montante transportado para Laura teria sido mais. Zhao Ai não queria isso, então ele só deu a Laura o milho que foi processado. Isso também foi devido ao egoísmo pessoal de Zhao Ai. Não havia milho no continente Ark, então, se Zhao Ai desse ao Laura o milho não processado, Laura poderia tentar plantá-lo sozinha. Naquela época, Zhao Ai não seria o único que poderia produzir milho, o que depreciaria seu valor no final. Zhao Ai, no entanto, não processou a farinha de milho. Em vez disso, ele apenas esfolou o milho até o umbigo, depois processou-o em grãos de milho e deixou Laura usá-lo da maneira que quisesse. Se Laura quisesse comer a farinha de milho, ela só poderia moê-lo sozinha. Com a adição desses novos grãos, o preço dos alimentos se estabilizou dentro do Ducado de Purcell. Mas essas grandes empresas não tentaram ser pacientes. Eles se mudaram para comprar esses novos grãos para si mesmos. Isso começou oficialmente a guerra alimentar dentro do Ducado de Purcell. Nos dias de hoje, Zhao Ai tinha sido muito atencioso com a situação na cidade e casa. Ele também observou as planícies de Lika por vários dias. Suas observações mostraram que as pragas que ele convocou realmente fizeram com que nada pudesse ser produzido. A totalidade das planícies de Lika, 700 km2 que estava infestada, não teve nada poupado. Zhao Ai realmente não achava que um inseto tão pequeno pudesse ter tanto poder destrutivo. Esse poder destrutivo era simplesmente surpreendente. Por cerca de 2 semanas, todas as planícies de Lika estavam infestadas e nenhuma das plantações permaneceu. Mas esses insetos, na verdade, ainda não haviam morrido desde que o espaço havia definido sua vida útil por um tempo específico. Eles começaram a atacar as zonas de proteção do vento que o clã Purcell construiu meticulosamente. Essas pragas podem até devorar uma árvore. Embora a velocidade de fazê-lo não pudesse se comparar com a velocidade de comer as plantações, os danos às árvores não eram pequenos. Zhao Ai não estava, de fato, no controle desses insetos. Ele descobriu que só poderia matá-los com seu pesticida e que seu pesticida era bastante formidável quando usado naqueles insetos. Isso era diferente do jogo em que você não podia matar o inseto que você colocou. Zhao Ai não estava com vontade de ajudar o clã Purcell a exterminá-los, já que as plantações já tinham sido completamente consumidas e matá-los não faria qualquer diferença. Depois que o assunto nas planícies de Lika foi resolvido, Zhao Ai colocou toda a sua atenção na cidade e casa. Ele cuidava do arroz de bambu todos os dias e, embora não estivesse preparado para processá-lo, deixou Laura pegá-lo e processá-lo em seu lugar. Isso porque o arroz de bambu não era algo que só ele tinha, então ele não estava preocupado com a questão de vazar. Depois de calcular o tempo em que ele havia usado lançar praga nas planícies de Lika até agora, já havia passado meio mês. Agora era a hora de deixar que Gren visitasse o clã Purcell para romper o noivado. Enquanto pensava sobre isso, Gren veio de fora e disse a Zhao Ai: "Jovem mestre, o exército se foi. O arroz de bambu de hoje foi transportado para longe." Zhao Ai assentiu com a cabeça. Vários dias atrás, o milho estava completamente esgotado por Laura. Agora, a caravana de Laura teria que vir aqui todo dia para buscar o arroz de bambu. No entanto, Zhao Ai nunca os deixaria entrar na montanha de pedra. Ele apenas os deixaria esperar no sopé da montanha.
e sob a cobertura da névoa negra, colocaria os grãos. Então ele puxava de volta a névoa em direção à montanha, permitindo que as pessoas ali levassem a comida e as transferissem para os sacos e carroças que eram fornecidos por Laura. Hoje em dia, a caravana ia da cidade casa para a montanha de pedra todos os dias. A caravana transportou uma enorme quantidade de grãos para cada uma das cidades dentro do Ducado de Purcell enquanto estava sendo vigiado pela cavalaria. O sopé da montanha de pedra quase se tornara uma cidade pequena. Havia um abrigo temporário construído pelo clã Purcell que permitia que os escravos comessem, vivessem e trabalhassem lá para continuar seu trabalho de carregar os grãos. Todos os dias haveria quase algumas centenas de milhares de quilos de grãos que precisavam ser carregados. Isso não era algo que menos escravos seriam capazes de fazer. Os escravos eram os escravos das planícies de Lyca que o clã Purcell então os transferiu para cá. Todas as plantações tinham sido infestadas nas planícies de Lyca, e até mesmo se espalharam e atacaram a floresta. Mesmo se eles quisessem plantar novas plantações lá, eles não ousariam. Então o clã Purcell transferiu os escravos para cá, fazendo com que carregassem os grãos. Zawai não os impediu, mas estabeleceu uma regra estrita de que ninguém deveria ir para o lado oeste da montanha de pedra. Como o clã Purcell precisava da cooperação de Zawai agora, ninguém se atreveu a desobedecê-lo. Zawai teve que fazer isso para criar uma ilusão para o clã Purcell que sugeriam esse lado como a passagem usada para transferir os grãos dentro da montanha de pedra. Se ele não fizesse isso, ele não teria como explicar como a montanha de pedra poderia continuamente fornecer comida. Deixando para trás tal canal, o clã Purcell não pôde ver como os grãos foram transportados para a montanha de pedra. Mas havia um tipo de explicação. Havia algo chamado espaço sendo usado. Gren olhou para Zawai e disse: Jovem mestre, o preço dos grãos agora está estável na cidade-casa, mas essas grandes empresas não são honestas. Eles provavelmente ainda estão tentando encontrar uma solução, e eu ouvi recentemente que eles irão cuidar de nós primeiro. Zawai balançou a cabeça. Esqueça isso. Agora o clã Purcell está mais nervoso que nós. Se eles acreditarem que essas pessoas virão até nós, então o clã Purcell cuidará delas. Certo, vovô Gren, amanhã, você deve ir à cidade-casa e retirar o noivado. Gren assentiu e disse: Sim, jovem mestre. Não se preocupe, vou amanhã. E, jovem mestre, você disse que não deveríamos estar na cidade-casa. Você não vai estabelecer um ponto de teletransporte? É uma boa ideia. Zawai disse concordando. Mas eu não quero colocar um ponto de teletransporte na cidade-casa agora. Acho que nos próximos 2 dias, devemos fazer uma viagem para a cidade-casa e selecionar um ponto de teletransporte. Isso é bom, disse Gren. Desde que tenhamos um ponto de teletransporte na cidade-casa, poderemos colocar diretamente os grãos lá. As pessoas daqui poderão então se retirar. Agora, há muitas pessoas por aqui na montanha de pedra. Tenho medo de que eles encontrem algo. Zawai assentiu. Tudo bem, eu vou fazer isso. Amanhã você deve romper o noivado e depois iremos para a cidade-casa. Eu só não sei se esse noivado pode ser rompido tão facilmente. Gren sorriu e disse: deveria ser muito fácil rompê-lo. Embora agora estivessem fornecendo comida para o clã Purcell, seus problemas aumentaram muito. Além disso, são eles que queriam retirar esse compromisso em primeiro lugar, por isso não devem complicar as coisas. Zawai suspirou. Espero que tudo ocorra bem. Temo que o clã Purcell te envergonhe, então deve ser conveniente deixar a vovó Merina ir com você. Agora eu não quero fazer um movimento ainda. Se não houver mais nada, só quero que você se cuide. Gren sacudiu a cabeça. Não, se Merine viesse comigo, então o clã Purcell suspeitaria. Vamos deixar Merine para trás, assim eles pensarão que Merine estará protegendo você. Além disso, mesmo que Merine não viesse, eles ainda pensariam 2 vezes antes de me atacar. Zawai assentiu e disse: amanhã deixarei que Yoing o acompanhe. Acredito que, com sua força atual,
Ele poderia entrar sorrateiramente dentro da cidade-casa sem que ninguém soubesse com facilidade. Se o clã Purcell quer atacar você, ele pode dar uma mão. Desta vez, Green não recusou. Green também sabia que o clã Purcell não era um bom pássaro. Uma vez que ele romper o noivado, o clã Purcell pode argumentar que eles perderam o rosto e o ataque. Já que Meereen não estaria presente, eles não ousariam matá-lo, talvez apenas machucá-lo. Para o clã Purcell, foi uma boa oportunidade para fazê-lo assim que Green rompeu o noivado. Eles poderiam usá-lo apenas como um pretexto para atacar o clã Buda. De qualquer forma, não havia ninguém que falasse em nome do clã Buda. Além disso, o clã Buda só possuía especialistas do 8º nível, não tinham nenhum no 9º nível. Mesmo se o clã Buda ficar bravo, eles não ficaram com medo. Aos olhos do clã Purcell, o clã Buda era o mesmo que os plebeus que eles podiam intimidar. Não houve sucessor apropriado para ser o chefe do clã Buda. Embora o poder deles fosse muito forte, bastaria usar um pouco de força para intimidá-los. Na manhã seguinte, Green saiu da montanha de pedra. Embora o lado de fora da montanha de pedra ainda estivesse movimentado, Green não estava com medo, já que ele era um grande guerreiro no pico do 8º nível. Pode-se dizer que, enquanto não houvesse especialistas no 9º nível usados para se livrar dele, haveria poucos que pudessem igualar-se a ele aqui no continente. Temendo que Green pudesse entrar em um acidente, Zhao Ai deliberadamente deixou Green ir com o cajado fantasma. Independente do que acontecer com Green, Zhao Ai seria o primeiro a saber e poderia facilmente enviar Green de volta ao espaço. Além disso, Green levando o cajado fantasma foi o mesmo que levar o espaço para a cidade-casa. Enquanto a proposta de casamento fosse rompida, eles poderiam mais tarde mudar sua identidade e encontrar um depósito dentro da cidade-casa. Mais tarde, eles poderiam usar o ponto de teletransporte para enviar diretamente grãos para a cidade-casa, enviando assim para longe a viva cidade em torno da montanha de pedra, que se assemelhava a um mercado. Da montanha de pedra, Green caminhava em direção à fortaleza Montenegro pela estrada oficial da cidade-casa. Então ele voltou para o espaço e rapidamente mudou de roupa. Tirou o capacete, a armadura e as roupas de guerreiro e vestiu um terno de mordomo. Ele penteou o cabelo meticulosamente e depois deixou uma espada muito fina presa em sua cintura. Esta era uma rapieira. Embora parecesse do tipo que os nobres usavam para a etiqueta, aquelas eram projetadas para decoração e eram inúteis como uma espada. Mas, as pessoas que conheciam Green também sabiam claramente que essa espada não era simples. Em vez disso, essa espada era uma arma rara que o clã Buda possuía. A espada inteira era feita de um metal muito especial. Além disso, havia passado por algum refinamento mágico e era útil para os guerreiros do elemento do vento. Se uma pedra de cristal mágica estivesse embutida no punho da espada, então seria possível usar a técnica do vento, borda da lâmina de vento, tornando-a uma arma mágica. Esta era a famosa arma do vento, chamada Espada do Vento Espiritual. Green foi apelidado de General da Batalha do Espírito de Vento. Viver em Outro Mundo, capítulo 149. Obter o apelido de General da Batalha do Espírito de Vento não era apenas porque Green era um guerreiro do elemento vento, ou que ele usava a Espada do Vento Espiritual, mas sim porque ele realmente esteve no exército. Ele lutou bravamente em batalhas e, portanto, foi chamado de General da Batalha do Espírito de Vento. A partir deste nome, pode-se sentir esse profundo sabor militar. Sem mencionar que, depois que Green trocou de roupa, ele deu uma sensação muito diferente. Ele se tornou um mordomo sério e rígido. Adicionando seu físico e postura retos quando sentado, esses modos bem comportados emitiam um forte sentido militar que irradiava de seu corpo. Zhao Ai olhou para Green e não pôde deixar de sorrir. Ele disse, Vovô Green, isso é como a sua imagem original. Há hectares e hectares. Green olhou para sua roupa. Faz um bom tempo desde que eu não usei mais essas roupas, então eu realmente não poderia estar acostumado com isso. Há hectares. Por causa do espaço, Green tinha visto alguma esperança em seus futuros. Ao contrário de quando Zhao Ai acabara de acordar,
Gren estava muito mais feliz agora, mesmo quando parecia sério. Zhao Ai sorriu e disse: acho que as roupas de guerreiro ficaram melhores em você, vovô Gren. Em breve, bem, vamos comprar um cavalo para você montar. Gren sacudiu a cabeça e disse: jovem mestre, eu não preciso disso. Eu vou agora. Vovô Gren, tenha cuidado. Zhao Ai disse balançando a cabeça. Gren acenou de volta e Zhao Ai o mandou para fora do espaço. Gren, usando um movimento de agilidade, partiu direto para a cidade-casa. Zhao Ai foi do espaço para a Fortaleza da Montanha de Ferro. Aqui na Fortaleza da Montanha de Ferro, os últimos dias não estavam tão ocupados. O processamento de milho foi concluído enquanto o arroz de bambu não precisou ser processado. Zhao Ai colocou a maior parte de sua atenção na extração de óleo. Agora que a restauração da fortaleza tinha sido completada, os escravos podiam relaxar um pouco. O castelo, no entanto, estava obviamente um pouco superlotado. Isso não era por causa de qualquer outra coisa, mas pelo fato de o castelo agora ter um grande número de mós e moinhos usados para processamento de milho. Mas esses escravos também tinham outras coisas para fazer, como ajuda com o vale que precisavam ser renovados. Zhao Ai levou apenas 20 escravos para o trabalho. Como Zhao Ai não havia restaurado completamente o status dos escravos de volta a plebeus, ele selecionou 2 deles para administrar os escravos. Estes 2 eram bons sentinelas aqui na Fortaleza da Montanha de Ferro. Eles foram os primeiros a descobrir sobre as bestas mágicas. Os 2 eram um homem chamado Len e outro chamado Sete. Os 20 escravos eram todos do sexo masculino, sem mulheres. Como o vale era relativamente próximo, Zhao Ai pretendia permitir que os escravos trabalhassem em turnos. Isso fez com que o trabalho não fosse tão difícil, pois estava apenas verificando as plantações de milho que foram plantadas no vale. O resto dos escravos geralmente cuidava dos coelhos de olhos azuis nos túneis das minas. A fim de garantir que os coelhos de olhos azuis vivessem de forma saudável, a água que os coelhos de olhos azuis bebiam era do tipo que Zhao Ai fornecia, que era a água do espaço. O que eles comeram foram folhas de rabanete produzidas no espaço, e também uma mistura de farelo de arroz e óleo que foi adicionado à sua ração. Zhao Ai agora tinha um total de 50.000 coelhos de olhos azuis nos túneis da mina, juntamente com 6.000 coelhos de olhos azuis amadurecidos que foram salvos no espaço. Os coelhos de olhos azuis no espaço não estavam sendo cuidados pelos escravos, mas aqueles no túnel estavam. Aqueles 50.000 coelhos de olhos azuis não ocupavam uma pequena área, mas eram relativamente bestas mágicas limpas. Eles frequentemente limpavam seus próprios ninhos. Assim, os 80 escravos não estavam tão ocupados. Zhao Ai podia trocar os coelhos de olhos azuis que ele tinha, mas Laura estava ocupada demais ultimamente. Assim, ele não a contatou sobre o processamento da carne, o que significava que os coelhos não eram vendidos. Zhao Ai não estava ansioso, mesmo que aqueles coelhos de olhos azuis não pudessem ser negociados. Ele ainda poderia fazer os escravos melhorarem sua culinária usando os coelhos para a prática. Na verdade, o padrão de vida desses escravos era ainda melhor do que alguns desses plebeus no continente. O conjunto de regras de culinária cozida de Zhao Ai consiste em reservar um pouco de carne toda semana para eles comerem, algo que raramente era visto pelos plebeus do continente. Além disso, todos tinham algo garantido para comer, e podiam até comer o quanto quiserem. Agora que o padrão de vida dos escravos melhorara muito, Zhao Ai começara a dar muitas outras mercadorias a esses escravos. Isso permitia que os escravos tivessem seu próprio quarto, roupas próprias, colchas próprias e até ter seus próprios utensílios de mesa. Essas coisas insignificantes, no coração dos escravos, eram muito importantes. Isso porque esses itens se tornaram suas primeiras propriedades. Sim, aos olhos desses escravos, essas coisas insignificantes, suas novas propriedades pessoais, foram seus primeiros objetos pessoais. Era óbvio que eles mostrariam importância para essas coisas. 2 flores florescendo, cada mesa só pode ter uma. Falando de Gren,
Ele se moveu com um sentimento de urgência por todo o caminho. Desta vez ele não precisava ser cuidadoso e até teve que aparecer com grande fanfarra. De qualquer forma, desde que ele estava usando sua própria identidade, não havia necessidade de se esconder. Pico do 8º nível. Agora a força de Green estava sendo completamente revelada. Tudo o que pedestres poderiam ver é fumaça flutuando de um lado para o outro. Eles realmente não viram quem era a pessoa. Deste ponto, pode-se ver o quão rápido Green era. No continente Ark, todos tinham algum nível de arte marcial, até mesmo um fazendeiro comum. Ao encontrar um especialista, mesmo se alguém fosse um escravo que não pudesse aprender ki de batalha, não sentiria nenhum medo do especialista. Isso mostrou que tal experiência era comum. Embora tudo o que eles vissem fosse fumaça flutuando de lado a lado, ninguém estava com medo. Eles sabiam que era um especialista em seu caminho e só podiam sentir inveja. Green foi rápido. À noite do mesmo dia, ele chegou na cidade-casa. Infelizmente, a cidade estava fechada agora, então Green não entrou. Ele encontrou um lugar fora da cidade e entrou no espaço. Então ele dormiu a noite toda no espaço antes de entrar na cidade-casa na manhã seguinte. Green entrou na cidade-casa e não foi para outro lugar, mas diretamente para a mansão do Grão-Duque. A mansão do Grão-Duque era a mesma em que Laura fora. Não houve nenhuma mudança. A roupa de Green era muito atraente. As pessoas no continente tinham visto a nobreza antes e, naturalmente, conheciam as roupas de Green. Ele era um mordomo nobre legítimo, mas todos estavam curiosos, já que não sabiam quem era Green. Era comum que um mordomo nobre, ao sair, geralmente trouxesse o emblema do clã. Green ainda não havia andado em uma carruagem. Em vez disso, ele estava andando, o que era raro. Quando Green chegou aos portões do clã Purcell, ele tirou o emblema do bolso. Este emblema não era grande, mas era de cor azul e com um desenho de um dragão irritado mostrando os dentes. O guarda que estava na frente de Green viu e ficou atordoado por um momento. Ele olhou estranhamente para Green. Este emblema de clã era conhecido em todo o continente, pois era o emblema do clã Buda. Antes, o clã Buda e o clã Purcell tinham um bom relacionamento. Eles também tinham várias trocas e esses guardas também já tinham visto e sabido do emblema do dragão do clã Buda. Mas uma calamidade se abateu sobre o clã Buda. Eles haviam sido exilados para o deserto das Terras Negras, então não houve mais contato. O clã Purcell era um grande clã nobre dentro do Império Aksu. Seu título de Grão-Duque era hereditário, então eles tinham um emblema de prata. Anteriormente, o clã Buda era do nível dos marqueses. Portanto, eles também poderiam usar um emblema de prata. Agora, porém, eles foram reduzidos ao título de visconde e, portanto, só podiam usar um emblema azul. A aparência dos guardas era estranha por um motivo. Eles sabiam a identidade de Green, e também sabiam que o clã Purcell estava preparado para romper o noivado com o clã Buda. Mas desta vez, o clã Buda veio e eles não tinham ideia do porquê o clã Buda fez isso. Quando dois guardas viram Green, os dois o receberam imediatamente. Então um deles rapidamente correu para dentro. O guarda rapidamente andou na frente de Green e fez uma reverência. Depois perguntou: "Eu não sei qual membro do clã Buda o senhor seja. Que assuntos você tem que o traria ao clã Purcell?" Green olhou para o guarda e disse: "Eu sou o mordomo-chefe do clã Buda, Green Buda. Desta vez, eu represento o atual chefe do clã e estou procurando o Grão-Duque do clã Purcell para discutir um assunto importante." O guarda não se atreveu a ser negligente e imediatamente disse: "Senhor, por favor, sente-se no interior. Outros já foram informar os anciãos." Green assentiu e entrou no salão da mansão junto com o guarda. Aqui dentro da mansão do Grão-Duque, nem todos estavam qualificados para passar diretamente pelo segundo portão. Aqueles com status insuficientes precisavam descansar no salão e aguardar a convocação dos anciãos. A razão pela qual o guarda foi tão educado em relação a Green foi por causa da costumes. Um grande clã atribuía grande importância ao seu rosto. Assim, eles não queriam ser vistos como opressores para o lado mais fácil. Foi por isso que eles foram tão educados aqui no salão.
O guarda do salão deu uma xícara de água para Green. Esta xícara era uma xícara de cerâmica comum e a água também era água fervida comum. Enquanto eles não puderam aplicar pressão deste tratamento, todo mundo pôde ver que o clã Purcell não deu qualquer importância a Green. Esse tratamento foi semelhante ao tratamento dos plebeus. Mesmo aqueles que eram conhecidos como senhores quase nobres não recebiam esse tratamento. Green não disse nada. Ele apenas ficou lá com os olhos fechados. Vendo como Green reagiu, o guarda não pôde deixar de enrolar os lábios com desdém. Na mesma época, o outro guarda passou pelo segundo portão e agora estava em frente ao escritório de assuntos externos. O guarda bateu na porta e disse: "Ancião, o clã Buda está aqui." Sua voz acabou de ser ouvida quando a porta do escritório de assuntos externos se abriu. Stern olhou para o guarda e perguntou: "Quem você disse que era?" O guarda disse: "Ancião, o membro do clã Buda que veio era provavelmente um membro principal do clã e agora deve estar descansando no salão." Stern franziu a testa, resmungando, porque eles vieram e por volta desta época. Stern estava muito ocupado neste momento, enquanto ele estava atualmente em parceria com Laura para lutar contra as outras grandes empresas. Mas exatamente nesse momento, o clã Buda veio inesperadamente. Stern estava muito mais familiarizado com o clã Buda do que o guarda, por isso, ao saber que era um membro principal do clã Buda, sabia que devia ser Green. Se fosse outra pessoa, ele poderia ignorá-las, mas não podia ignorar Green. A identidade de Green, além de ser um membro do clã Buda, era um especialista do 8º nível. Com relação a esses especialistas, eles ainda devem mostrar respeito, o que o torna tão estranho para Stern. Viver em outro mundo. Capítulo 150. Isso era exatamente o que Stern estava preocupado. Ele estava muito claro que eles não poderiam se casar com o clã Buda. Especialmente agora que o clã Buda havia caído. Foi ainda mais impossível. Como esse era o caso, ele não queria dar nenhuma cara ao clã Buda. Mas, Green era um especialista no 8º nível. Ofender tal especialista não seria bom. Como ancião do clã Purcell, Stern sabia claramente por que eles não haviam renunciado ao noivado com o clã Buda. Primeiro foi por causa do rosto. Em segundo lugar, porque o clã Buda tinha 2 especialistas do 8º nível. Especialistas do 8º nível no continente poderiam preservar um pequeno clã de problemas. Infelizmente, o clã Buda participou de uma questão importante, por isso, mesmo que tivessem especialistas do 8º nível, não poderiam ajudar a preservar o clã. Stern ficou confuso por um momento. Então ele decidiu deixar a Assembleia dos Anciãos decidir sobre este assunto. Ele se virou para o guarda e disse: "Diga ao Sr. Green para entrar, e lembre-se de ser educado." O guarda sentiu imediatamente e voltou-se. Em pouco tempo, Green entrou no pátio junto com o guarda. Stern não se atreveu a colocar ares. Ele rapidamente se aproximou e disse: "Mordomo Green, muito tempo sem te ver. Como você está?" Stern era o ancião de assuntos externos do clã Purcell. Ele era especializado em lidar com pessoas e, naturalmente, tinha uma boa compreensão de Green, com quem ele teve algumas interações no passado. Green assentiu com a cabeça e disse: "Então é o ancião Stern. Tomei a liberdade de visitar. Foi muito abrupto e presunçoso da minha parte." Stern rapidamente respondeu: "O mordomo-chefe Green é muito educado. Rápido, por favor, entre." Depois de deixar Green dentro do quarto, os 2 homens se sentaram enquanto eram servidos por criados. Enquanto Green olhava para Stern, Stern disse: "Gostaria de saber qual é o assunto que o mordomo-chefe Green gostaria de falar." Green olhou para Stern, riu e disse: "Apenas um pequeno problema. Alguns dias atrás, havia vários pequenos insetos que haviam voado para as Terras Negras e, acidentalmente, derrubei esses insetos. Ah, também sobre o noivado anterior do meu jovem mestre. Ele disse que o clã Buda está em tal problema. Ele realmente não seria capaz de suportar deixar a jovem senhorita nos seguir em nosso sofrimento. Então, ele me deixou vir cancelar o noivado. O que o clã Purcell acha disso?" Stern estava ouvindo as palavras de Green e naturalmente entendeu o que Green falava. Quando ele falou sobre esses insetos,
Depois de pensar sobre isso, ele percebeu que era obviamente a sátira de Green. Mas Green tinha dito claramente que, desta vez, ele estava aqui para romper o noivado. Romper o noivado. Era isso que o clã Purcell desejava sinceramente, mas agora a iniciativa veio de Green e não do clã Purcell. Isso fez com que Stern se sentisse muito desconfortável. Stern não pôde evitar que seu rosto afundasse e disse: Senhor Green, é verdade que o clã Buda quer romper o noivado. Green olhou ironicamente para Stern. Com uma voz fria, ele disse: Não, eu que volto, eu tenho que voltar. Sempre tenho insetos correndo em direção à nossa família, eu tenho medo de ter que vencê-los. Stern olhou com raiva para Green. Com um resmungo frio, ele disse: Esse assunto é importante e não tenho o direito de decidir. Eu gostaria de pedir a Sr. Green que descanse primeiro. Eu irei reportar essa questão ao chefe do clã. Alguém irá vir ajudar o mordomo Green a descansar. Green não se zangou e riu um pouco quando disse a Stern: Não precisa incomodar Stern. Eu tenho algum dinheiro comigo e vou ficar em uma pousada. Adeus. Tendo dito isso, ele se virou e saiu quando Stern olhou para ele com raiva, batendo na mesa. Green naturalmente ouviu o som e zombou quando se afastou da mansão do Grão-Duque. Ele saiu para encontrar um hotel para ficar. Ele encontrou um hotel por volta da meia-noite. Green entrou no quarto do hotel e imediatamente entrou no espaço onde Zhao Ai e Merine estavam esperando para recebê-lo. Zhao Ai não pôde deixar de sorrir. Vovô Green, eles realmente cuspiram sangue. A hectares, acho que a feição do rapaz ficou verde. Green resmungou friamente e disse: Eles usam agir assim. Eles não querem parecer com medo do que as outras pessoas vão dizer. Bem, o que é incrível nisso? Neste momento, o clã Purcell depende de nós para resgatá-los de sua crise alimentar. Zhao Ai deu uma risadinha. Vovô Green, não fique bravo. Enquanto quebrarmos a proposta de casamento, não haverá necessidade de ofendê-los até a morte. De qualquer maneira, recentemente o clã Purcell tem estado ansioso sobre as terras negras e enviou forças para nos perseguir diariamente. Nós já temos problemas suficientes. Green assentiu com a cabeça e disse: Não se preocupe, jovem mestre, eu sei disso no meu coração. Mas se nós não mostrarmos o nosso poder um pouco, então mais tipos de caras vão pensar em nos ameaçar. Eles não podem simplesmente enviar especialistas do 9º nível contra nós. Enquanto estiverem no 8º nível, não teremos medo e poderemos extinguir vários deles. Zhao Ai sorriu, virando-se ele disse: Eu acabei de enviar o Ying para monitorar a mansão do Grão-Duque. Quando houver um movimento, ele relatará isso. Eu acredito que não há necessidade de fazer uma questão sobre isso. Green assentiu. Então Merine abriu a boca e disse: Jovem mestre, depois de cancelar o noivado de casamento com o clã Purcell, você deveria estabelecer um novo casamento em breve. Afinal, o patrimônio do clã Buda depende de você. Zhao Ai não esperava que Merine dissesse isso. Ele coçou a cabeça e disse: Nós não deveríamos nos preocupar com esse assunto ainda. O clã Buda só teve uma pequena melhora. E além disso, o espaço é um segredo que não podemos deixar que os outros saibam. A hora não é certa para o casamento. Merine gostaria de responder, mas Green a interrompeu. Jovem mestre está certo, nosso clã Buda está apenas começando. Nós não deveríamos falar sobre este assunto até depois de resolver o problema da toxina da água do nada. Então, a questão do casamento pode ser discutida. Isto é assim, mesmo que o jovem mestre tenha um filho, não teríamos que nos preocupar com a desintoxicação. Merine não pôde deixar de sorrir enquanto olhava para Green. Eu não queria deixar o jovem mestre casar agora. O que eu quis dizer foi deixar o jovem mestre encontrar alguém com antecedência, para evitar boas garotas depois. Certo, e a senhorita Laura? Ela é linda e talentosa. Além disso, seu intelecto é bom. Zhao Ai não esperava que Merine fosse capaz de encontrar um alvo tão rápido. Ele não pôde deixar de sorrir amargamente, sabendo que não poderia evitá-lo dessa vez. Suspirando, ele disse: Vovó Merine, eu subirei primeiro para descansar. Me acorde quando for a hora de comer.
Depois de dizer isso, ele se virou e subiu as escadas. Ele não tinha visto o olhar de Meg, que tinha um traço de amor e crise. Meg gostava dele, mas ela não queria ser excessiva em sua performance. Agora que ela ouviu Zhao Ai se casar, Meg não pôde deixar de sentir algum pânico. Ela estava com medo de que Zhao Ai não a quisesse. Ela conheceu Laura algumas vezes e, para ser sincera, Meg se sentiu inferior a Laura. Com relação à beleza, corpo e experiência de vida, ela poderia dizer que Laura era como a lua brilhante, enquanto ela era apenas uma estrela humilde. Ela não conseguia ver nenhuma vantagem que tivesse sobre Laura, e estava com muito medo de que Zhao Ai se casasse com Laura e não com ela. Zhao Ai não tinha pensado muito sobre isso. Como Laura parecia Taylor Swift, quando ele estava na frente dela, Zhao Ai se sentiu pressionado. Ele nunca pensou que um dia pudesse morar junto com Laura. Merine apenas olhou para Zhao Ai, que fugiu e não disse mais nada sobre esse assunto. Ela olhou para a hora e descobriu que era hora de preparar o almoço de Zhao Ai. Depois que Stern assistiu Ngren sair, ele rapidamente foi para as profundezas da mansão do Grão-Duque, onde o núcleo do clã Purcell estava. Passando o terceiro portão, havia um edifício alto de 5 andares feito de pedra branca. No topo, estava pendurada uma placa com as seguintes palavras: Assembleia dos Anciãos. Esse era o verdadeiro núcleo do clã Purcell, a Assembleia dos Anciãos. Este era o local onde a maioria dos escritórios dos anciãos estava localizada. Apenas um punhado tinha seus escritórios em outro lugar. Havia 2 guerreiros em pé na frente do prédio. As idades desses guerreiros não eram muito jovens, cerca de 50 anos de idade. Eles estavam defendendo os lados esquerdo e direito do prédio. Se os outros os vissem, ficariam surpresos porque ambos eram especialistas do 7º nível. Stern ficou na frente dos 2 homens e assentiu. Ele então foi direto para o prédio. Com relação aos guerreiros guardas, Stern não os negligenciaria, pois eles eram fortes especialistas. Tendo muitos anos de experiência em lidar com pessoas, ele sabia bem que mesmo as pessoas mais humildes não devem ser ofendidas. Ao entrar na Assembleia dos Anciãos, Stern foi diretamente para o 5º andar, que tinha apenas 3 quartos. Havia um ancião em cada uma dessas salas. Estas 3 salas eram de onde o controle real do clã Purcell vinha. O primeiro, segundo e terceiro ancião estavam aqui. Stern andou com um ritmo mais leve. Ele chegou na frente da sala do primeiro ancião e bateu na porta. A porta se abriu para mostrar uma menina em pé na porta. A menina parecia ter cerca de 20 anos. Era alta e atraente. Ela usava um robe mágico e viu Stern em pé do lado de fora da porta. Ela não pôde deixar de sorrir e disse: "Ah, ancião Stern, por favor, venha e sente-se." Stern respondeu cerimoniosamente: "Obrigado, Lani." Ele então entrou cuidadosamente na sala. Dentro da sala havia uma mesa e uma cadeira em frente à porta. O lado esquerdo tinha um sofá e uma pequena mesa de café, enquanto o lado direito tinha um par de portas esculpidas com padrões. Stern não ousou sentar-se e pediu a Lani: "Por favor, informe ao primeiro ancião que Stern pediu para vê-lo imediatamente." Stern estava com medo de negligenciar Lani, que era uma maga de água do 5º nível e a quem o primeiro ancião gostava. Seu status dentro do clã também não se saia mal comparado a algumas das outras jovens senhoritas. Lani olhou para o ancião Stern. Ela sorriu levemente e disse: "Ancião Stern, por favor, sente-se. Eu não sei por que você está tão apressado para encontrar o primeiro ancião, mas agora ele está revisando uma grande pilha de documentos. Ele me disse antes que, se o assunto não fosse importante, ele não se incomodaria." Stern agradeceu a Lani e foi se sentar no sofá. Ele então disse: "O Gren do clã Buda veio. Na última vez, enviamos algumas pessoas para as Terras Negras para observar a situação. Temo que eles não voltem. Desta vez, ele disse que queria romper o noivado. Para este assunto, eu não tenho o poder de dar uma resposta. É por isso que eu estou pedindo primeiro ao ancião decidir. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal."
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.